Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Na semana passada, nós tivemos conosco o Dr. Danilo de Oliveira, que nos falou sobre a advocacia como função essencial à justiça. Como que a advocacia pode colaborar mais com esse estado meio caótico em que estamos vivendo, agravado pela pandemia aqui em nosso país. E hoje nós temos o prazer de trazer para nós Dr. Leonardo Sica, advogado também, colega nosso, e ex-presidente da ASPE. E ele vem nos falar, continuando com essa conversa importante sobre como a advocacia pode, sendo função essencial à justiça, como ela pode ajudar ainda mais, não só os próprios advogados, mas também a sociedade tão carente de orientações seguras, orientações despolitizadas, orientações verdadeiras, responsáveis. Então, para falar um pouquinho disso tudo, dos novos rumos da advocacia, nós trouxemos o Dr. Leonardo Sica para conversar um pouquinho com a gente e com os jovens pensadores que têm tanta necessidade de informação de qualidade e que precisam criar pensamento próprio, parar de ficar repetindo esses pensamentos circulares aí que só levam o nosso país cada vez a um retrocesso cada vez maior. Boa tarde, Dr. Leonardo Sica, é um prazer muito grande tê-lo aqui, enriquecendo aqui o nosso programa Jovens Pensadores. Boa tarde, Rosilma. É uma honra aqui estar participando do seu programa, sabendo o quanto o seu programa representa, especialmente aí na Baixada Santista. Eu estou aqui em São Paulo. Agradecer em especial vocês terem me colocado, estou vendo aqui, Jovens Pensadores. Eu até penso, mas jovem eu já deixei de ser. Especialmente sucedendo o Danilo Oliveira, que fez o primeiro programa. O Danilo, sim, um jovem pensador, as duas coisas, com certeza. Eu já, só de entrar num programa chamado Jovem Pensador, já saí ganhando. Vou colocar ali na parede, do lado do meu já rejuvenesceu. Isso, já rejuvenesceu, né? Vou tentar, então, como a primeira metade eu não posso resolver, não posso fazer o papel de ser jovem, eu vou tentar pensar um pouco aqui sobre advocacia, porque isso eu ainda consigo, né? Para pensar nos rumos da advocacia, é um tema às vezes aberto, que a gente pode entender como pouco relevante, a gente precisa compreender o que é a advocacia no Brasil. Qual o lugar da advocacia no desenho institucional brasileiro e na história da nossa democracia. Mais do que isso, na história do nosso Estado do Direito, também em períodos não democráticos, né? Pois bem, primeira coisa, a advocacia é a única profissão privada tratada na nossa Constituição Federal. O artigo 133 da Constituição diz que o advogado é indispensável à realização da justiça, sendo inviolável nos seus atos ao cumprir essa missão. Portanto, é uma rara profissão privada que cumpre uma função pública. A OAB, o advogado, presta um serviço público, mesmo eu aqui no meu escritório. Qual o serviço? O que está previsto na Constituição. Ser administrador da justiça, ao lado de outros atores, Ministério Público, Judiciário, defensorias, procuradorias, que são parte da advocacia também, como advocacia pública. Então a advocacia tem esse lugar. Esse lugar não é uma benesse do legislador, nem um artifício. Ele vem uma função histórica. Muita gente o Brasil foi, né, a República dos Bacharéis. A gente ouve falar de vez em quando. A advocacia chegou nesse lugar porque tem um livro chamado O Império da Lei, Bolívar Lamounier. Só existe em digital. Então, nós velhos temos uma dificuldade, mas eu li. Então, O Império da Lei, Bolívar Lamounier. Nesse livro, o Bolívar, que é um cientista político renomado, faz uma trajetória da profissão no Brasil, e ele lembra que a advocacia é uma profissão que no Brasil ela se desenvolveu, ele diz lá, na antessala do poder político. Não como uma crítica, mas como uma virtude. A advocacia sempre foi uma profissão muito presente na vida política do país.
Ajudou a desenhar nosso Estado, desenhar nossas instituições, desenhar o modelo de vida que a gente leva, desenhar os modos de resolução dos conflitos. Tudo isso foi produto de trabalho da advocacia em duas dimensões: no dia a dia do fórum e ali, como diz o Bolívar, na antessala do poder político. Houve muitos presidentes da República advogados, houve advogados que ocuparam posições de Estado, tudo mais importante. O parlamento, ser parlamentar hoje em dia não é muito bonito, né? Mas o parlamento, historicamente, foi um lugar em que houve muitos advogados e advogadas, menos advogadas, raras advogadas. Aí é um outro problema de gênero. Mas, de qualquer jeito, a advocacia teve esse lugar. Quando a gente pensa em novos rumos da advocacia, a gente tem que pensar como a advocacia vai, em 2021, agir para cumprir essa função constitucional. Função que o artigo 133 da Constituição nos atribui de administrar a justiça. Administrar a justiça é uma função onerosa, tem mais ônus do que bônus isso. E a gente tem que reconhecer isso, que administrar a justiça significa fazer a justiça funcionar bem. E o que é justiça? Justiça é a principal e primeira aspiração do ser humano. Mais do que igualdade, mais do que riqueza, mais do que fraternidade, o ser humano quer justiça. Desde os primeiros passos, pequenininho, né? Você tem lá uma criança, você tira uma coisa da mão da criança que ela fala, isso não é justo. Eu tenho 3 filhos, 2 menores, de 6 e 4. De 6 ganha alguma coisa, a de 4 fala, isso não é justo. Quando a de 4 ganha alguma coisa, uma oportunidade que seja, a de 6 fala, isso não é justo. Então, justiça é o que a gente tem de mais íntimo como desejo, como expectativa, e a advocacia é essa profissão que tem a função de administrar a justiça no país. Então, a gente tem essa função política elevada. Faz sentido falar disso atualmente? Não estou falando de Rui Barbosa, estou falando desses tempos. Passou. Faz sentido falar disso atualmente? Por quê? Qual é o cenário atual da advocacia? Temos 1.200.000 advogados no Brasil, estimadamente, estima-se, crescendo, fruto de um problema anterior, que foi a explosão de cursos de direito no Brasil, né? Todo mundo já ouviu aí as estatísticas, né, que o Brasil tem mais faculdades de direito que todos os países do Ocidente somados, tem mais faculdades de direito no Brasil do que no mundo inteiro. Isso, claro, em algum momento, essa abertura indiscriminada de curso de direito ia criar um problema. Muitos profissionais. Problema de física. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Né? Muitos profissionais, 1.200.000 advogados e crescendo. Para lidar com uma justiça assoberbada, a gente sabe que a justiça não dá conta mais do processo, morosa, errática, é o que a gente fala de insegurança jurídica errática. O que o juiz vai decidir nunca se sabe, não tem padrão. E ainda arbitrária, né? Uma justiça pouco afeita a direitos e garantias individuais da nossa Constituição de 88. Então, nesse cenário, a advocacia, que foi uma profissão cunhada, forjada na antessala do poder político, nas constituintes, no movimento das diretas já, no parlamento, passa a ser uma profissão mais técnica, o que não é demérito. Porque uma profissão de 1.200.000 pessoas, um judiciário com quase 100 milhões de processos, joga no colo da advocacia um novo problema, que é desatar esse nó de uma justiça que não funciona. Não funciona. E quem é o principal ator do sistema de justiça? O advogado. Pelo número, mas tem 20 mil juízes, 1 milhão de advogados. E pela capilaridade. Os advogados estão nas delegacias, nos fóruns, nos tribunais de segunda instância, nas varas de primeira instância, nos tribunais de Brasília, no INSS, na Receita Federal. Cada ator, agente público, está lá no seu quadrado. Os advogados estão em todos os lugares. Então eles têm uma visão privilegiada. O que eu vou voltar a dizer é mais ônus do que bônus. Temos que assumir uma função de fazer funcionar um sistema que nós conhecemos melhor que ninguém. E mais do que isso,
Lembra que eu falei lá da justiça como aspiração humana? No sistema de justiça, quem carrega essa aspiração são os advogados. A pessoa entra aqui, eu estou na minha sala, senta aqui na minha frente, ela tem um direito a ser defendido e joga nos meus ombros. Fala, vá ao fórum e fale pelo meu direito. Esse é o papel do advogado. Ir ao fórum, ir à justiça e falar por outros. A gente nunca fala. O advogado nunca fala por si, quando ele está no fórum. Então, como equacionar isso num quadro, assim, digamos assim, inflacionado? Muito processo, muito profissional, pouca estrutura, pouco recurso. O nó é justamente entender que a advocacia não pode perder essa dimensão política ampla, de ser a profissão que luta pela democracia, que defende a democracia, mas, hoje em dia, talvez a nossa função tenha que ser não dar um passo atrás, dar um passo ao lado e olhar mais para esses milhões de pessoas que querem se socorrer da justiça, socorrer do Poder Judiciário. Doutor Leonardo, nós vamos fazer um rápido intervalo e eu estou gostando muito da sua explanação e gostei muito quando você falou que os juízes não são erráticos, a justiça é errática porque os juízes também decidem, não obedecem a um padrão. E isso para o leigo é muito angustiante, porque às vezes a mesma ação você promove várias pessoas em várias varas, cada vara tem um veredito diferente. Como explicar para o seu cliente que o colega dele estava na vara 1, ganhou, e ele estava na vara 2, não ganhou? A mesma questão de direito, né? E então eu vou deixar essa pergunta no ar. Como o advogado pode, e hoje, por exemplo, a descrença grande que há na justiça, no advogado e no próprio STF, que é a corte máxima da justiça, é muito por causa disso, porque como se o direito é um só, cada juiz decide de acordo com a sua própria cabeça. Isso dá uma insegurança generalizada na população que não entende a profundidade da lei, não entende que é passível de interpretação, né? Ou já houve tentativas de seguir precedentes, seguir jurisprudência, mas parece que prevalece sempre a independência do juiz. Então, eu queria que no segundo bloco, doutor Leonardo, me diga como nós, advogados, podemos lutar para melhorar isso, para passar para o povo que pode sim ainda confiar na justiça. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, o doutor Leonardo explica para a gente, se ele puder, essa pergunta. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos, e agora a palavra é com o doutor Leonardo Sica, que vai nos explicar essa complicação que é o leigo entender a cabeça do juiz. Os advogados entendem a cabeça do juiz, doutor? Não, não.
Não, Rosi, mas você tocou num ponto muito importante, que esse é o drama do profissional da advocacia hoje em dia, que é atender um cliente que tem uma demanda X. O advogado estuda o caso, fala, olha, a lei aplicável é essa, muitas vezes é evidente o que vai acontecer, mas a gente sempre tem que dizer, olha, é evidente o que tem que acontecer, mas eu não tenho nenhuma garantia, porque as decisões judiciais são absolutamente, como eu disse para você, erráticas. A gente tem muito pouco padrão de decisão. E eu não estou procurando sufocar a individualidade dos casos e das pessoas, a subjetividade de cada caso. Eu sou advogado criminalista. Nós, mais do que ninguém, entendemos que cada caso é um caso, a gente tem pouco padrão. Mas existem questões processuais, questões de aplicação de lei, que pouco respeitadas como padrão. E daí, por exemplo, quando o STJ ou o STF reclamam que eles estão lotados, por que eles estão lotados? Porque nas instâncias inferiores não se seguem alguns padrões de aplicação da lei que já são reconhecidos pelos tribunais, então tudo realmente vira um litígio desnecessário, às vezes. Você fica litigando muitas vezes no Brasil sobre o processo, sobre o procedimento, sobre a competência do juiz, e não consegue discutir o caso. Não é? Como os advogados podem colaborar para isso? A gente tem algumas maneiras. Eu acho que uma delas é tentando conferir mais transparência ao trabalho dos juízes. A gente está em 2021, felizmente a gente vem avançando muito no campo da transparência. O executivo hoje em dia, o poder executivo, é submetido a controles de transparências muito grandes e ao voto. O legislativo, idem, e ao voto. E o judiciário não pode ser votado, não é esse o nosso sistema, felizmente. Mas dos três poderes, aquele sobre o qual há menos transparência. Então a gente precisa entender melhor como os juízes trabalham. Botar a luz nas boas práticas, para então reduzir as más práticas. Só que não se sabe, não é? A gente não tem nenhum mecanismo. E olha que a gente está em 2021. A gente tem aplicativos, a gente tem redes sociais, a gente tem 1000 ferramentas para ampliar a transparência. E até para entender melhor essa questão das oscilações, né, da decisão, por que oscila, por que não oscila, onde oscila, e ter argumento para levar aos tribunais, ao parlamento, e dizer, olha, tais e tais práticas judiciárias precisam ser revistas. Mas para isso a gente precisa de transparência. A gente fica dependendo muito da percepção nossa, de advogado. Eu acho que aqui é assim desse jeito, eu acho que aquilo daquele jeito, mas eu não tenho um acesso a informações suficiente de como o judiciário trabalha. Então, acho que uma é transparência. 2, não tenho dúvida, e aí fiz a crítica, mas aí agora eu vou fazer algo que eu sei que é caro, judiciário, a gente precisa diminuir o número de processos. É ingovernável o número de processos judiciais que há no Brasil e que força um pouco cair a qualidade das decisões judiciais. O juiz tem que decidir muita coisa. Não tem tempo de ler. Não tem tempo de examinar a prova. E aí eu estou dando o ponto para os juízes. Não tem mesmo. É uma massa de processos judiciais imenso. E aí o papel do advogado. Que é investir e acreditar mais em soluções extrajudiciais dos problemas. Então a gente tem que ser mais negociador, a gente tem que ser mais instruído em negociação, em mediação, em conciliação, são coisas mais óbvias, mas também. E em métodos, e eu volto mais à negociação, de tentar resolver os problemas que chegam no nosso escritório sem levar a juízo. Isso confronta a nossa cultura jurídica, que não é dessas. Mas é uma questão de sobrevivência. Se nós continuarmos levando ao judiciário o número de demandas que é levado hoje em dia, em algum momento o judiciário vai paralisar. Os juízes são humanos, né, são limitados. Aí eu volto lá no problema da explosão de cursos de direito, que também resultou em muitos profissionais treinados exclusivamente ao litígio.
Então, o papel da advocacia, para ser bem pragmático, o primeiro eu falei de transparência, uma coisa mais, até para o espectador talvez difícil, o que o Leonardo está querendo dizer com transparência? Isso talvez demandaria uma nova entrevista para falar o que a gente pensa de transparência, como isso pode ser feito. Mas tem uma coisa mais pragmática, os advogados. Nós, advogados, temos que colaborar para a solução, o maior número possível de solução extrajudicial de conflito. O efeito disso pode ser a melhora da solução judicial. Aí é uma esperança, né? Um juiz que julga, sentencia 10 processos em um dia. Se ele sentenciar um em um dia, eu imagino que a sentença vai ser melhor. Que ele vai mais ter tempo para se dedicar àquele processo. A olhar a prova, a ouvir testemunhos. Então, eu acho que parece simplório falar, vamos fazer isso que resolve. Primeiro que fazer isso é difícil. Mas fazer isso, eu não tenho dúvida que tem um efeito e um alcance na melhora da justiça enorme. Até porque a justiça hoje em dia também muito pressionada por produtividade. A gente vê os números, né, dos juízes, os tribunais julgamos tantos processos, sentenciamos tantos mil. Eu fico arrepiado quando vejo isso. Assim, eu não acho que a qualidade da justiça se meça em número de casos que o juiz julgou. E às vezes eu vejo o contrário. Eu falo, o juiz X julgou 20 mil casos em 2 meses. Eu falo, nossa, pelo amor de Deus, eu não queria que ele tivesse julgado 20 mil casos em um período curto. Porque ele não julgou bem. Então, a gente tem que inverter essa lógica de produtividade da sociedade contemporânea aplicada à justiça. Mas ela precisa, porque a justiça custa. Isso que o doutor colocou é importante, porque nós realmente temos essa cultura de judicializar tudo. E tanto a vítima, vamos dizer assim, como o próprio infrator da lei. Porque ele pensa assim, eu aplico meu dinheiro, eu não vou pagar isso aí, por exemplo, vamos dizer, um caso assim de uma grande construtora que aluga uma casa para servir de escritório de vendas para a sua construção. E aí ela comete alguns danos lá, faz alguns danos na casa, e as pessoas donas da casa, que às vezes só tem aquele imóvel como fonte de renda, não conseguem ir alugar porque a casa está danificada. A construtora tem dinheiro para arrumar, ela sabe que ela vai ter que arrumar, mas pela nossa cultura, ela prefere pegar aquele dinheiro e aplicar em algum investimento, alguma outra construção, não sei, do que realmente reparar o dano, porque nós não temos essa cultura de reparar o dano, porque por conta até da demora da justiça, da falta de padrão nas decisões, e a gente sabe que quando a justiça demora muito, ainda mesmo que ela dê ganho à vítima, às vezes a vítima nem é mais viva, de tanto que demora. Quer dizer, então, realmente, o caminho seria mesmo para a mediação, para a conciliação. E a gente nota uma resistência, tanto Sim. por parte da vítima, quanto por parte do infrator, porque para ele é vantagem. Não existe nada que o compila, vamos dizer assim, a cumprir a sua obrigação, não tem uma multa significativa, não tem um grande prejuízo, né? Por exemplo, moralmente, ou então a empresa, o nome da empresa não é prejudicado pelo fato dele ter prejudicado tanta gente, ainda que ele tenha feito uma construção. Então, eu acho assim, a nossa cultura, ela é muito corrompida, no meu entendimento. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, né, doutor? Que lá dificilmente se judicializa. É acordo, olha, vamos fazer o acordo, porque senão, aí faz a conta, realmente vale a pena fazer o acordo, porque a vítima recebe primeiro e a empresa também paga menos. Não é verdade, doutor? Claro, até porque, como você bem falou, um fator importante para considerar a distribuição de justiça, que é isso que nós estamos falando, é tempo. Claro que o tempo é um fator determinante para as pessoas que estão ali envolvidas. Resolver isso hoje ou resolver isso daqui a 3 anos? Resolver isso hoje ou resolver isso daqui a 5 anos?
muitas vezes, né, é melhor um final doloroso do que uma dor sem fim. E os processos são dores sem fim na vida das pessoas. A gente acompanha isso no dia a dia, né? Então, um final um pouco menos exitoso, certamente é melhor do que uma vitória, né? Não é nem vitória, né? Quando duas pessoas é uma reparação mesmo, né? Porque às vezes a pessoa só tem aquele imóvel, ela está precisando daquela renda, ainda mais agora, né? Crise, desemprego, e ela não consegue alugar porque a construtora destruiu o imóvel dela, né? Então, eu acho muito triste nós termos essa cultura que permeia todos os nossos relacionamentos. Não é só o relacionamento em que o advogado tenha... Porque, assim, o advogado ele pode muito bem ele ser um consultor, como você disse no início do programa. Um consultor, um orientador, né? Nós temos agora, até na nossa Universidade de Santa Cecília, um curso que eu estou doida para fazer, que é um curso de compliance. Puxa vida, isso aí é a coisa mais avançada que tem. Você previne os danos, né? Mas, olha, doutor, nós estamos terminando o programa, eu quero que você deixe um recadinho rápido para os jovens pensadores e você vai voltar. Vamos ver se a gente faz um programa só para a gente falar de compliance, porque eu acho genial você investir na prevenção, que é o que a gente quer, porque depois que a pessoa já morreu, você vai pagar para a viúva, depois que a pessoa está doente e não pode mais trabalhar, você vai reparar de que forma, né? Então, assim como a gente quer preservar a natureza, tem que preservar o ser humano também. Então, um minutinho para despedir daí uma mensagem para os jovens pensadores. Para os jovens pensadores, né, a minha mensagem é: continue pensando. Pensar leva a gente a caminhos que a gente nunca pode imaginar, que a gente nunca imagina, né? O pensamento, a leitura, o estudo, eles abrem portas assim incríveis, especialmente em tempos tão difíceis que a gente está vivendo, né? Minha mensagem é o seguinte: estamos passando um período ruim de perdas, prejuízo, de dor para todo mundo. A melhor maneira de enfrentar isso é com coesão, pessoas estando próximas, e com uma crença firme no pensamento, no estudo, na discussão. Essa é uma mensagem assim que a gente não pode desconhecer, o momento ruim que a gente está vivendo, né? O sorriso aqui da Rosilma serve para iluminar um pouco a gente, né? A gente está num momento que é difícil sorrir, mas a gente tem que sorrir. Então, Rosilma, muito obrigado pelo esse espaço, muito obrigado pela oportunidade, espero voltar logo aqui no programa de Pensadores. Os jovens, fica com o Danilo. Olha... já estamos fechando o programa e eu queria dizer para você, todo mundo sabe porque eu sempre falo, jovem não é aquele de idade, mas aquele que está sempre inquieto, sempre pensando no novo, sempre querendo modificar para melhor, de preferência, o mundo que ele vive. Muito obrigada, Dr. Leonardo Sica, um prazer enorme em conhecê-lo, vai voltar muito mais vezes, e você, espero que tenha gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês, sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser, tanto no nosso canal Jovens Pensadores, como também agora no Vamos Conversar com Rosilma Roldan. Até o próximo programa, se Deus quiser.